gente tem que compreender isso e bola para frente. O objetivo do Vasco esse ano é ficar naquela primeira página ali do Campeonato Brasileiro. Ponto. Ponto. Ah, o Vasco quer ser campeão? Claro, se perguntar pro Adson aqui, ele veio para cá para isso, o que eu te falei no primeiro momento. Então, assim, esse é o primeiro passo. Então, definitivamente, o torcedor precisa saber o objetivo claramente. O objetivo é, esse ano, tá melhor do que o ano passado. O que significa isso? Não passar o sufoco que passou ano passado. Esse é o objetivo. É assim que nós estamos trabalhando. E muitas vezes tem as limitações de perfil, limitações de orçamento, limitações de números. Se você analisar, o Vasco já contratou aí 9, 10, colocando jogadores que a gente teve que comprar, que já estavam no elenco, como o Paulo, renovando para Chedes. Então, isso é um número relevante para os investidores, para o board da 777. Eu não falo com ele que tem 4, 5, 6, 7 contratações. Os números são 10, 11, as mexidas. Então, isso tudo chega, isso tudo que precisa ser compreendido. O grande problema é que um dirigente que você... como é que é? Josh Wanderers, lá da 777, falou no ano passado: o Vasco nunca mais vai enfrentar o Flamengo, inferioridade, etc e tal. E aí chega o Alexandre Matos, o torcedor fica com aquela expectativa, a fama que ele tem pelos trabalhos no Cruzeiro, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, de que o Vasco vai sair contratando um monte de gente. Para piorar, jogadores com lesões sérias, como o Paulinho e também o Jair. Minha leitura, em resumo do que disse Alexandre Matos: pessoal, vai com calma, não vai ser assim um monte de contratação. Pezinho no chão aí, você torcedor do Vasco. E outra, agora para resumir mesmo, eu não tô com essa moral toda, não sou eu que tô mandando, não estão com esse dinheiro todo. Ou eu fiz a leitura errada? Vocês têm uma leitura diferente? Então diga, fale. Não, a leitura é por aí, Abel. Eu acho que assim, quando o Josh Wanderers diz aquilo, que o Vasco não entraria mais em inferioridade econômica, financeira em relação ao Flamengo, talvez até nem fosse a mentira, assim, a condição financeira, eu acho que a 777 tem. Mas não a questão é querer gastar. Isso não adianta. Dinheiro, já estão comprando o Everton e tal. Então, dinheiro tem, mas é aquela coisa, é a conta-gotas. Não tem torneira aberta. Estão comprando o Everton? Estão comprando o Everton da Inglaterra. Eles gostam do desafio de tentar fugir da Série B. Times difíceis, O Everton já, algumas temporadas, está sempre brigando ali, E esse ano é um clube que está num processo aí de um novo estádio e tal, que tem muita tradição. Bem, mas voltando para o Vasco. Semana passada, eu participei da bancada junto com o Fernando Campos e com o André Plihal, do Bola da Vez, né? E o entrevistado foi o Paulo Brax. O Paulo Brax era o Alexandre Matos ontem. Executivo do ano passado. Era o diretor executivo do ano passado. E a gente conversou muito sobre esse funcionamento. E ele contou pra gente como funciona, né? A coisa passa muito por uma série de relatórios. Você contratar um jogador, você tem que explicar por quê, faz um relatório daqui, passa para o diretor internacional, diretor executivo internacional da parte técnica, aí o cara dá um relatório aprovando, aí passa para o relatório da parte financeira, o cara das contas lá, e é de relatório em relatório, até a coisa acontecer, demora, e muitas vezes é vetado por um desses vários estágios, ou porque a avaliação técnica é diferente, ou porque a avaliação de mercado é outra. Ele contou, inclusive, no programa, que ano passado o Vasco tentou contratar o Paulinho, esse que está no Atlético. Então, a ideia dele era repatriar o Paulinho para o Vasco. E essa compra foi vetada pela 777. É o que o Alexandre Matos falou ali. Às vezes não vai para frente porque tem limite disso, daquilo, de números. Porque é o perfil, perfil de contratação. Quando o Vasco, jogadores que o Vasco realmente contratou ano passado, eram jogadores jovens. Para quê? Para você poder revender e fazer dinheiro. É importante a gente lembrar sempre, a SAF é um negócio, são investidores. Quem investe esperando retorno. Então, por exemplo, o Vasco contratou, para eles, o Pedro Raul foi ótimo. O Vasco contratou o Pedro Raul pagando 10 milhões, vendeu por 25. Em 6 meses. Ganhou 15 e vendeu em baixa. Então, foi ótimo. Mas o time não teve nada de bom. Só que esse saldo não voltou para o Vasco.
esse saldo de 15 milhões a mais voltou lá para os cofres da 777. Como agora o Vasco vendeu o Gabriel Peck, esse dinheiro não vem para o Vasco, esse dinheiro vai lá para a 777. O torcedor... E como é que fica o clube nisso aí? Negócio. Isso todo mundo sabia. É um negócio. Não tem nenhum desavisado nessa situação. Não. Quando acertou o contrato, sabia que a situação era essa. É isso. Mas o torcedor, às vezes, ele fica irritado, ele não quer entender. É uma empresa que colocou um dinheiro no clube, que assumiu a gestão do clube, que está pagando dívidas e tal, mas ela quer o dinheiro para ela. Tudo que ela coloca, ela quer o retorno. E ela tem o perfil de contratação. Então, quando ela olha para o mercado, assim, você vai contratar, você vai ver o que te interessa aí, Alexandre Matos. E aí você pergunta para mim se eu concordo. Então, o Paulinho, o que eles entendiam? Que era um investimento alto, com pouco potencial de retorno, porque era um jogador que já tinha estado na Europa, para ser revendido para a Europa seria mais difícil, porque você ganhasse dinheiro em cima daquele valor. Era um investimento técnico, como tem sido técnico para o Atlético Mineiro, e pode ser até que o Atlético consiga fazer dinheiro em cima dele, mas eles não enxergavam daquela forma naquele momento. Eles queriam contratar jogadores mais baratos, que tivessem potencial de revenda, para irem ganhando dinheiro. Isso tem a ver com o Alexandre Matos? O Prats, ele gosta de dizer, e eu concordo com ele, que a função do executivo de futebol não é só contratar. Você já falou isso aqui outras vezes. É verdade. Ele tem que tomar conta de todo o departamento de futebol, o relacionamento, né, dos jogadores com comissão técnica, com diretoria, enfim, a vida do jogador dentro do clube, da comissão técnica. São várias ações aí que o executivo de futebol tem que tomar, tem que trabalhar em cima disso. Mas o Alexandre Matos, ele tem essa fama, que acho que é uma fama até boa, num bom sentido, uma fama no bom sentido, de ser um cara que chega e contrata. Às vezes bem, às vezes mal. No Palmeiras, ele teve momentos de superstar, tirando selfie, etc. Garoto propaganda, lembra? Eu não gosto disso, do programa... eu me incomodo com isso. Não, eu sei, mas ele teve momentos também dos caras irem na casa dele e querer bater nele. Lembra disso? Sim. Quando o time tá ganhando, tá tudo bonito, o time perde. Enfim. Bem, ele estava apresentando ontem 4 jogadores, né? O Kehler, que vem para ser reserva do Léo Jardim, goleiro do Internacional, esse que está aparecendo aí. O Vitor Luiz, que vem para ser reserva do Piton, mas que pode virar titular em algum momento, porque o Piton é mais um desses investimentos que o Vasco fez e que tem a expectativa para 777 de retorno, de venda no meio do ano. O Galdames é uma situação diferente, né, esse volante chileno, porque ele era do grupo, ele estava no Genoa. Então é um jogador dessas articulações, como o Botafogo fez com o Jefinho, foi para o Lyon e voltou do Lyon. O Galdames era do Genoa, então não é um investimento do grupo, é uma realocação de um jogador diante de uma necessidade de um clube que, de repente, para o outro não estava sendo tão importante. E a outra contratação foi o Adson, esse sim é um jogador que vem para ser titular. Até já do Vasco. Jogou, né? Já entrou no segundo tempo contra o Flamengo, mas é um jogador com potencial, ainda muito jovem, com potencial de revenda também. Aí é um investimento. Tudo bem, é o perfil, é a realidade. O Alexandre Matos está tentando deixar isso claro. Mas vocês concordam que frustra o torcedor do Vasco? É porque é o Matos, né? O Matos é o cara do... O Matos vai te contratou. Quando chegou no Palmeiras tinha essa brincadeira, né? Falava, o Matos vai te contratou. Era um momento que o Palmeiras precisava daquilo. Eu senti o Matos resignado. Muito... Conformado? Eu não digo conformado, porque conformado é aquela coisa chateada. Mas eu acho que ele está muito centrado. Ele é muito claro para ele que não é como quando ele chegou no Palmeiras, o Dudu, diz a lenda, e não é lenda, porque ele mesmo falou isso, que ele estava num táxi ouvindo que o Dudu ia acertar com o Corinthians, ele pegou um celular e falou para o Paulo Nobre, Paulo Nobre, abre o cofre nesse caso, porque vai ser um marco daqui para frente. E ele convenceu o Paulo Nobre. É mais ou menos como você trabalhar numa empresa familiar, daquelas que você fala com o dono da firma, ou num ambiente mais profissional, passar por várias assinaturas que vêm de países diferentes, como é o caso da 777. Eu só queria lembrar que no caso da 777, essa história de que eles querem fazer dinheiro, eles querem fazer investimento, o sucesso do negócio também passa por um Vasco forte, por uma torcida feliz e respondendo. O negócio também passa por isso. O negócio não é só vender jogador para a Europa. É isso que eu ia perguntar. Passa por isso. O time estando bem, fazendo sucesso, disputando, ganhando títulos, ele também não gera
dinheiro, não gera mais sócio-torcedor, não gera mais É venda isso. de camisa, não gera mais marketing, não gera mais dinheiro de televisão. É isso. É que eles não quiseram entrar com o capital. O caso do Paulinho, por exemplo. É inegável que o Paulinho seria para o Vasco um daqueles jogadores que a gente fala vai mudar o patamar ou vai ajudar a mudar o patamar. Sem É que os contar caras que- não quiseram desembolsar. É essa a questão. O planejamento deles está com um teto talvez muito abaixo da expectativa nossa, da torcida e talvez até do E, Matos. por outro lado, tem também essa questão de ter o controle mesmo da coisa. Assim, de não deixar na mão de uma pessoa que está aqui. Você quer contratar esse jogador? Me explica por que você quer contratar esse jogador. Claro. Vale a pena? Aí é uma avaliação de profissionais internacionais. Porque, assim, há muita decisão errada também. A gente está falando aqui, o Matos, quando chegou no Palmeiras, contratou, sei lá, 30 jogadores. Sim. Nem todos deram certo. Então, eles tentam fazer uma coisa assim, mais assertiva. Então, tem uma indicação, tem uma ideia que parte de quem está aqui, e aí outros vão avaliar. Será que realmente vale a pena? Será que é um bom negócio ou não é um bom negócio? Será que esse jogador está no perfil? Será que o custo dele está condizente com o que é o mercado para ele? Será que vai ter retorno? Muita pergunta, hein? Então, mas é uma coisa que passa pelo profissionalismo. Agora, perde agilidade, mas também tem menos chance de errar, de você jogar dinheiro fora, de você apostar num jogador que não dá o mesmo retorno. Pode dar errado. Qualquer contratação Eu gosto pode. da ideia, que é o que a gente é um cobra. controle. É o que a gente cobra de todos os clubes. Que não fica naquela emoção, né? Vou sair contratando porque perdi um jogo, vou contratar 10 jogadores e muitas vezes contrata um monte de jogador. A gente está vendo aí casos de outros clubes, né? O Corinthians, quantos jogadores o Corinthians não contratou aí recentemente que não deram em nada? Agora é questão de tentar fazer uma contratação mais objetiva. Agora, entendo também que a torcida queira mais jogadores e de mais peso, porque olha para o campo e vê que o time necessita. O Vasco precisa de contratações. Mas essa filosofia é ótima. Eu só acho que o budget... Como é que é, prof? Não estava preparado. Vai de novo. O budget... O orçamento? O orçamento tinha que ser um pouquinho... Ele está falando aqui um negócio... Tinha o externo Tinha desequilibrante. que ser um pouquinho... O Joshua anda falando aqui. Tinha que ser um pouquinho mais alto. Pode ter essa mesma filosofia, mas um pouquinho mais alto. Parece que o dono da 777 é o tio Patinhas. Os caras... É cheio de dinheiro, mas não quer gastar. Um cara como o Paulinho não ter sido aprovado, eles têm lá os motivos deles, as planilhas, os números frios. Mas, para além disso, seria uma bela solução para o Vasco. Não seria um jogador sem mercado. Podiam lucrar menos do que acham que lucrariam. Mas olha o retorno técnico que daria um Paulinho. Isso que eu ia falar, tem os dois lados. Às vezes tem gastança sem responsabilidade, que não adianta nada, isso acontece, já vimos várias vezes, mas tem jogadores, a gente já cansou de ver, que se pagam. Você gasta muito. Sim. Eu me lembro, o Neymar, na época, no Santos, quando o Santos renovou, resolveu ficar mais com ele, cansei de ouvir dirigente do Santos dizendo, não, o Santos não está gastando, o Santos está investindo e está tendo retorno. É isso. O Santos teve retorno com mais dinheiro de televisão, com mais sócio-torcedor, com títulos, com premiação. Uma O Luizito Libertadores, Soares, não é o Luizito Soares não trouxe retorno ao Grêmio? Opa! Então, peraí, também não é só... Não estou dizendo você, nada contra você, entendo o que você falou. Mas não é só esse lado, eles estão certos, não tem tô que dizendo que eles gastar são certos, mesmo. não, eu tô tentando Peraí, eles entender tem que o ter um pouco de funcionamento. ousadia para ter retorno também. Claro. Ou não? Ronaldo Fenômeno no Corinthians não valeu? Ou Até para mudar a própria estrutura? o Seedorf no Botafogo na época, o Hulk no Atlético Mineiro. O Galo não gastou O Abel. dinheiro para trazer o Hulk? O Lucas tem no São retorno Paulo? até hoje ou não? O Lucas no O São Lucas Paulo? no São Paulo? Peraí também, não é só, não O vamos retorno do gastar Seedorf nada. foi relativo. Ué. Eu também acho que foi. Foi bem relativo, Qual? porque... Acho que foi. Quando Qual? o retorno do Seedorf foi bem relativo. Mas eu bancaria Ele trouxe muita essa mídia na relatividade época, aí. muita coisa que se falou. Só que quando o clube quebrou, ele era um peso gigantesco, tanto que ele vai O clube embora. quebrou por causa do Seedorf. Não só Pelo por amor causa de do Deus. Seedorf. O clube quebrou porque mandaram fechar o estádio, né? Começou por ali. E que quem pagava o salário do Seedorf quebrou também. E aí ficou um peso muito grande e o Botafogo entrou numa grave crise financeira em sequência.
logo na sequência. Existem casos e casos. O que eu estou dizendo é que, às vezes, vale sim, se é algo feito com responsabilidade, etc. e tal, você investir num nome que vai te trazer retorno. E é um investimento Temos vários pontual, exemplos. né? Pontual. Você não está falando de 11 loucuras. Você está falando de um cara para ser o carro-chefe do teu projeto. Quando eu ouço... Imagina o torcedor vascaíno. Valeu a pena o Palmeiras gastar pelo Dudu? O Dudu foi um marco. Vale até hoje ou não? A partir do Dudu, o Palmeiras se fez o Palmeiras que a gente conhece hoje. Tudo bem que a fase não é das melhores no momento do Gabigol. Valeu a pena o esforço, Claro. o gasto que o Flamengo teve, o investimento que o Flamengo teve pelo Gabigol? O saldo é positivo. Então, o 777 também tem que ter um meio termo aí, a minha opinião. Eu acho que assim... Posso estar errado, tá? Não, eu acho que precisa investir mais. O Vasco precisa de mais jogadores de qualidade. A gente tem falado isso aqui várias e várias vezes. O elenco não está completo, nem o time. Mas é uma nova realidade que as SAFs vão trazer. É uma nova realidade, a maneira de conduzir o futebol. Menos baseada na paixão, na emoção, e muito mais controlada economicamente, porque o interesse deles é econômico acima de tudo, e eles vão tentar minimizar ao máximo os erros. E também, em relação ao Alexandre Matos, é também um início de relação. Tem a questão da confiança mútua, tanto dele para a 777, quanto da 777 para ele. Para sentir, cada um sentir de fato como é que funciona, como é que eles se tratam. Então, ele acabou de chegar ao Vasco, acabou de chegar. Está trabalhando, com certeza está achando diferente, porque ele trabalhava em outras circunstâncias, ele tinha muito mais liberdade de ação, e agora não, ele precisa responder a quem está acima. Vamos ver se ele se adapta a isso, se a própria empresa percebe a necessidade. O Vasco sofreu muito agora, porque acaba de perder 2 jogadores importantes, né? O Paulinho e logo na sequência o Jair. Isso em uma semana, 2 jogadores da mesma faixa de campo, que é a maior carência do Vasco. Jair é um exemplo do que eu vou dizer agora, que também temos que deixar claro que também os caras não... eles chegaram e não estão gastando nada. Não é verdade. Não gastaram Eles bem. investiram muito para mudar o time do Vasco no ano Vasco, passado. claro que gastaram. Pegaram o Vasco com um time muito limitado e trouxeram... O Jair é um deles. Jair, Verrete, Piton, Payet e outros que chegaram. Não é verdade? O Vasco teve Houve um orçamento ano investimento. passado. Houve Pra você ter uma ideia, investimento. o orçamento do Vasco para contratações no ano passado era de 100 milhões. Então. E o Vasco precisava montar um time todo novo, porque o time da Série B não existia. Então ele começou a montar um time, só que você olha assim, Abel, e pensa, 100 milhões de reais. É um dinheiro, não é? Muito. O Botafogo gastou 100 milhões para contratar o Luiz Henrique. Pois é. Um jogador. Então o Vasco contratou 10, 11 jogadores com esses 100 milhões. Foram aqueles jogadores que chegaram no início do ano passado. Vamos lá, Léo Jardim, um time inteiro quase, né? Léo Jardim, Pumita, Léo, zagueiro, Piton, Jair, Orelhano, jogadores que vieram no início do ano. Maicon, você falou. O Maicon vem depois. Os jogadores que vieram no segundo semestre foram jogadores contratados sem que se pagasse a transferência. Jogadores que vieram por salário apenas, incluindo o Payet. Por quê? Porque no segundo semestre a 777 não deu dinheiro mais nenhum. As contratações feitas no segundo semestre foram feitas por salário. Não tinha dinheiro de investimento. Ele aumentou a folha salarial. Você imagina o salário do Payet? É um investimento. Não, mas é um salário, segundo o Brax contou semana passada, inferior à média dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ok. Então, assim, é uma situação que a gente precisa entender. Claro. É diferente, é complexo. Para e passo, porque Não, é uma o nova assunto- realidade do futebol brasileiro. O Complete assunto, Prats. o assunto é complexo porque realmente a gente se acostumou, e ainda mais nos últimos anos, com o diretor executivo com muito poder. Eu tenho restrição quanto a isso. Eu não gosto dessa história do diretor executivo virar o craque do time. Ele chega, parece que está chegando um camisa 10, um craque, ele não vai fazer gol, ele não vai evitar o gol de alguém, ele vai cooperar em um trabalho no departamento de futebol. E assim, eu vou um pouco na contramão. Entre o Alexandre Matos, super poderoso, e o Alexandre Matos com alguns freios, eu prefiro com alguns freios. Eu prefiro com alguns freios. É claro que o torcedor do Vasco está querendo agora contratações de grande nível, que é um time melhor que do ano passado, precisa contratar jogadores tendem a chegar, talvez não na velocidade que o vascaíno queria já talvez em janeiro um time mais pronto,
um time mais encorpado. Talvez isso leve algum tempo, mas me parece que assim, com algum critério, com alguma limitação, o time tende a ser bom. Não sei se no nível que o Vascaíno sonhou, mas tende a ser um bom time. Um time competitivo para fazer um ano bom, para pensar em coisa um pouco melhor do que o ano passado. Só para pontuar, Abel, para terminar aqui isso que eu estou colocando. A SAF veio para o Vasco, veio para o Botafogo, veio para o Cruzeiro. Clubes Bahia. que estavam no desespero. A realidade é essa. Foram negócios fechados no desespero, porque eram clubes que estavam à beira da insolvência. Então, precisavam de um investimento para pagar suas dívidas, para continuarem funcionando, continuarem conseguindo estar em atividade. É diferente. Isso tem um preço. O preço é esse. O dinheiro que entrou, por exemplo, para o Flamengo, quando ele vendeu Vinícius Júnior, Paquetá, o Lázaro, que está agora no Palmeiras, e outros jogadores, o Flamengo vendeu Vinícius Júnior, 45 milhões de euros. Esse dinheiro veio todo para o Flamengo. A diferença do Vasco é agora. Vendeu o PEC. O dinheiro veio, nenhum para o Vasco. Foi para 777. Essa é a diferença da SAF. Então, o que a gente precisa entender. Tem um investimento, mas eles vão cobrar isso com juros e correção monetária. E para fechar mesmo, porque eu preciso chamar o intervalo, daqui a pouco nós vamos falar dos clássicos, Flamengo e Botafogo. Quentes, hein? Os dois.